Então, pessoal, estou aqui gravando a segunda parte do vídeo respondendo às perguntas que vocês me fizeram no YouTube e no Instagram também. As do Instagram eu respondi no primeiro vídeo, agora eu vou terminar de responder as perguntas do YouTube. E sim, estou usando a mesma roupa porque estou gravando tudo junto aqui, apenas fatiei o vídeo em dois para não ficar tão chato, não ficar tão enfadonho de assistir. Então vamos ao restante das perguntas que vocês me fizeram. Murilo de Mello me pergunta a respeito de minha opinião sobre outros tipos de libertarianismo, principalmente sobre o libertarianismo utilitarista de David Friedman. Bom, eu não sou especialista em outros tipos de libertarianismo, não. Eu sou anarcocapitalista, um libertário conservador, como eu prefiro dizer, mas eu sou anarcocapitalista. E o fato é que eu não gosto dessa ideia utilitarista do David Friedman, para falar a verdade, não. O aspecto utilitário, ou seja, o aspecto econômico, nunca deve prevalecer, no meu entendimento. O aspecto ético sempre vem em primeiro lugar. Entendo o ponto dele, acredito que o caminho da liberdade inevitavelmente vai levar ao maior progresso, mas eu não acredito que a liberdade é desejável por isso. Isso é apenas uma consequência. Mas David Friedman, vocês sabem, ele é filho do Milton Friedman. Milton Friedman não era um libertário, ele era um economista da escola de Chicago. Filho dele é um libertário utilitarista. Quem sabe o neto dele não se torna um anarcocapitalista aí, do aspecto ético em primeiro lugar. Aliás, é uma brincadeira, nem sei se esse cara tem filho, enfim, não conheço a vida dele para dizer a verdade, mas enfim, só uma piadinha. Lucas Mateus me pede para comentar a respeito de o feminismo e o Estado terem piorado as relações entre homens e mulheres. Sim, isso é verdade, e não é por acaso, isso é proposital, é algo pensado por toda essa gente progressista, todo esse time aí que quer chegar ao socialismo pleno por meio do progressismo moral. O fato é que a família sempre foi um grande entrave à plena adoção do comunismo. Então esse tipo de gente sempre vai atacar as bases familiares. E com todo respeito a famílias diferentes, estruturas familiares diferentes, a base familiar convencional, tradicional e que criou a nossa civilização é a base formada por homem e mulher. Então como você faz para destruir essa estrutura familiar típica da nossa sociedade? Você coloca homens contra mulheres, você cria leis odiosas que favorecem mais as mulheres, você cria uma suposta perseguição, um patriarcado, aquela coisa do homem oprimindo a mulher, cria esse conflito, não de classes mais, mas entre sexos, entre o masculino e entre o feminino. Então isso é feito de caso pensado pelos progressistas para destruir a célula familiar, destruir a estrutura familiar como nós a conhecemos. Dark Bakura me pergunta a respeito de outros tipos de anarquismo, mais ou menos o que o Murilo de Mello me perguntou também, e eu não sou um grande entusiasta de outras formas de anarquia. Elas existem, mas eu acredito que todas elas sejam contraditórias em algum momento, ou elas violam a ética na qual eu acredito, ou elas são simplesmente contraditórias mesmo. Eu acredito que só exista anarquia válida e viável apenas no anarcocapitalismo, que, como eu expliquei em um vídeo meu aqui, chamado Você é Libertário ou ANCAP, significa basicamente a união do libertarianismo com a base econômica da escola austríaca. A anarquia, enquanto ausência de uma ordem central impositiva, coercitiva, não pode violar a ética da propriedade privada, porque senão ela vira violência. Então eu não acredito nesses tipos de anarquia, prefiro, e é aquilo que eu acredito que seja o mais correto, o anarcocapitalismo. Technopossession me pergunta se uma criança não batizada pode ter comportamentos diferentes. Não acredito que isso aconteça de fato, não acredito que isso exista. Como católico, eu acredito que as crianças devem ser batizadas o quanto antes, como ensina a doutrina da Igreja Católica. É um pecado grave os pais se omitirem de batizar os filhos em tempo oportuno. Isso aí é uma falta grave que os pais cometem caso eles façam isso, uma falta de caridade para com os próprios filhos, uma vez que nós acreditamos que o batismo é aquilo que nos abre as portas para a salvação de nossa alma. Então nós temos esse dever grave de batizar as crianças. Inclusive até o Catecismo da Igreja Católica e o Código de Direito Canônico, que é a legislação maior da doutrina católica, eles até estabelecem situações em que crianças podem ser batizadas sem o aval dos pais. E vale um excelente debate se isso aí é válido dentro da ética libertária ou não. Isso aí vale até uma discussão mais ampla sobre isso, que eu não vou fazer hoje para não consumir muito do tempo deste vídeo aqui, que já está um pouco restrito. Mas eu não acredito que o fato de uma criança não ser batizada implique em algum aspecto material
Ela é algo que a gente possa ver. Antigamente se falava muito isso, que a criança estava tendo problemas de saúde, ou então estava tendo comportamentos estranhos, e eles falavam, batiza logo essa criança para passar isso. Mas eu acredito que o batismo não tem essa função de sanar problemas físicos, e a ausência deste não vai causar aí transtornos, ou então doenças, comportamentos estranhos, nada disso. Ainda assim, eu acredito que a criança tenha que ser batizada por um aspecto espiritual, por tudo aquilo que o batismo representa e por ele nos abrir as portas para a salvação. Guilherme Bentes pergunta a primeira atitude a ser tomada por uma pessoa que decidiu ser católica. Pegando o gancho da pergunta anterior, lá do Techno Possession, primeira atitude para uma pessoa que sentiu no coração a vontade de ser católica, que foi o termo que ele utilizou na pergunta, é você procurar o batismo. Se você é uma pessoa adulta, que não foi batizada validamente ainda, e por batismo válido entenda-se um batismo feito com água, utilização de água, com a fórmula eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, quem foi batizado assim, mesmo que seja um evangélico, que foi batizado numa igreja evangélica, numa igreja protestante, se foi batizado utilizando essa fórmula, esse batismo é considerado válido pela Igreja Católica. Então essa pessoa não precisa se batizar. Mas se é uma pessoa não batizada, o primeiro passo para ela entrar na Igreja Católica de fato é se batizar. Isso aí é algo relativamente simples de ser feito. Procure uma igreja católica, confira essa questão do batismo e se submeta ao batismo católico para você ter o primeiro passo dentro da igreja e, claro, garantir a salvação da sua alma. Posteriormente, você começa aí a estudar a doutrina católica, conhecer, se catequizar, participar, frequentar algum curso aí de catequese católica. Existem paróquias que dedicam isso para pessoas adultas. Você pode entrar num curso de crisma, né? Tem pessoas mais velhas fazendo esse curso, e aí também é um negócio mais aprofundado, um estudo mais aprofundado da doutrina católica, para que você comece a ter acesso aos sacramentos da Igreja Católica, a Eucaristia, a própria crisma, e aí você vai dando passos no conhecimento da fé católica. Principalmente, frequente sempre a igreja, vá às missas ao domingo, participe da Santa Missa, mesmo que você ainda não possa comungar do corpo e sangue de Cristo, porque isso é importante para você se familiarizar com a liturgia da igreja, com os ritos, com a doutrina e tudo mais, e para você se imbuindo das coisas de Deus também por meio da fé católica. Lucas Menezes pergunta como é fazer parte do Visão Libertária e elogia meu trabalho por lá. Lucas Menezes, muito obrigado por você curtir o meu trabalho, gosto muito do feedback de vocês no trabalho que eu produzo lá no Visão Libertária. Trabalhar com Visão Libertária é muito bom, não apenas pelo aspecto da remuneração que a gente recebe, que é em Bitcoin, conforme vocês provavelmente sabem, mas também por alguns outros motivos mais sutis. O primeiro deles é por conviver com as pessoas que colaboram com o Visão Libertária, com o próprio Peter. Não que eu tenha um acesso direto a ele, mas assim, a gente convive de alguma forma ou de outra, a gente participa do trabalho dele também. Mas também todas as pessoas que colaboram lá, o Rafael, a Baby Yoda, o Coreia com K, JJ Liber, enfim, a gente convive com essas pessoas de alguma forma, o nosso trabalho passa pelo escrutínio dessas pessoas, a gente também tem acesso ao trabalho dessas pessoas, eu posso, por exemplo, narrar, produzir o texto que outras pessoas fizeram, acabo colaborando para o trabalho deles também, eles colaboram para o meu trabalho, é uma coisa muito cooperativa e é muito bom por esse lado também. Libertários tem infelizmente uma rivalidade muito grande, um negócio de tretas e arrumar confusões e tal, e o Visão Libertária tem esse caráter colaborativo entre diversos libertários com pensamentos diferentes. Ali tem libertários cristãos, libertários conservadores, libertários ateus, libertários, enfim, de toda sorte de pensamento moral que você possa conceber. Estão todos juntos lá trabalhando em prol da liberdade. Isso é muito interessante. E particularmente, aí falando mais uma coisa minha, não sei se todos veem a participação no Visão Libertária dessa forma, mas eu gosto muito de poder expor as minhas ideias através do Visão Libertária. Lá é uma vitrine muito maior do que o meu canal aqui, por exemplo, que eu exponho bastante as minhas ideias, as minhas opiniões. O Visão Libertária é, sei lá, 100 vezes maior quase que o meu canal. Então é uma vitrine muito maior para as minhas ideias. E claro que eu sei as limitações do Visão Libertária, eu sei que eu não posso falar de tudo por questões até da segurança do canal, né? Aqui eu tenho mais liberdade para falar de certos temas. Eu também sei que eu não posso impor para o Visão Libertária o caráter da moral conservadora que eu imponho para os meus vídeos aqui
porque não seria justo com a proposta do Visão Libertária. Não é para isso que o canal lá existe. Então eu reconheço as limitações que eu tenho ao redigir textos para o Visão Libertária, que é onde eu exponho mais as minhas ideias, né? Por meio dos textos que eu escrevo para lá, que é a minha função preferida no final das contas do Visão Libertária. Foi assim que eu comecei lá. Escrevo para o Visão Libertária desde fevereiro ou março de 2020, não tenho muita certeza, mas escrevo com regularidade para o Visão Libertária desde lá, muito antes de eu querer ter este meu canal aqui, o canal Quinta Essência. Então, vocês sabem, eu participo do Visão Libertária escrevendo, que é a minha função principal. Depois eu tive a função de narrador, passei até a função de narrador também, que eu gosto bastante de fazer. Isso torna a minha voz bastante conhecida. E a função de produtor, que é algo que eu descobri que eu gostava de fazer através do Visão Libertária. Comecei a produzir vídeos naquele formato do Visão Libertária, com um pouco mais de afinco, utilizando mais técnicas de produção, colocando umas gags visuais, umas piadinhas, umas coisas assim, lá no Visão Libertária também. Então hoje eu faço essas 3 funções lá e me dedico bastante, gosto de me dedicar ao Visão Libertária, porque ele tem uma penetração muito grande no público em geral. Muita gente chega ao libertarianismo por meio daquele canal lá também, e ele abrange uma série de temas totalmente distintos dentro dessa mesma base libertária. Então é muito bom, muito gratificante poder fazer parte do Visão Libertária, disso eu não tenho dúvidas. E aqui, como última pergunta dessa nossa série de vídeos, Rafael Cristiano pergunta o que aconteceria com o patrimônio do Estado se ele deixasse de existir. Por exemplo, Banco do Brasil, a Caixa Econômica, etc. E cara, essa é uma pergunta muito interessante. Poucas vezes eu vi essa pergunta sendo feita. Da forma como eu imagino que o Estado vai deixar de existir, quando isso acontecer, essas empresas ou já terão sido vendidas, privatizadas, ou elas terão quebrado, porque o Estado tende à ineficiência ao longo do tempo. Essas empresas estatais, não só os bancos, mas também autarquias, empresas aí, extração de petróleo, enfim, todas as estatais vão ficar muito para trás do livre mercado. O livre mercado vai prosperar muito e essas empresas vão quebrar em algum momento. Então, da forma como eu imagino que o Estado vai acabar, essas empresas já terão deixado de existir quando isso acontecer. Terão sido substituídas por iniciativas livres, iniciativas libertárias, muito mais viáveis do ponto de vista econômico, que vão atrair muito mais pessoas para os seus negócios. Agora, fazendo um gancho com um dos primeiros artigos que eu escrevi para o Visão Libertária, que foi uma crônica libertária, existia isso lá na época, alguns anos atrás, uns 2 anos atrás mais ou menos, existia isso aí. Então eu fiz uma crônica chamada Por que o Estado de São Paulo não é independente. E aí eu teorizo como é que seria uma independência hoje do Estado de São Paulo. E aí seria uma coisa interessante mesmo, porque se o Estado de São Paulo declarasse sua independência do Brasil, o Brasil não ia poder fazer nada, eu demonstro isso teoricamente no vídeo, mas o que aconteceria é que você teria várias agências da Caixa Econômica e do Banco do Brasil, por exemplo, no Estado de São Paulo. E aí, como é que você faria, o que seria feito com esse patrimônio, né? Ele seria incorporado pelo Banco do Estado de São Paulo, por algum banco estatal que seria criado para isso? Como é que ficariam os correntistas desses bancos? Como é que ficariam o patrimônio? Como é que ficaria o patrimônio? O Estado de São Paulo ia fazer algum tratado para indenizar a União, da qual ele não faz parte mais por causa disso? Enfim, é uma coisa teórica bem interessante. Aí sim seria um questionamento aí para a gente ver como que isso seria resolvido. Seria um exercício mental muito interessante. Mas da forma como eu vejo o fim do Estado, não vai ter necessidade de se resolver esse problema, porque essas empresas simplesmente terão deixado de existir. Pois bem, essas foram as minhas respostas, segunda parte deste vídeo. Futuramente farei isso novamente, eu acho um exercício bem bacana, traz os questionamentos interessantes. Às vezes as perguntas até viram vídeos para o Visão Libertária, porque são questionamentos muito abrangentes. Agradeço a todos que contribuíram com as perguntas para estes vídeos. Peço que você deixe o seu like aqui, deixe o seu comentário, faça sua pergunta aí nos comentários, que eu prometo tentar respondê-las. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, e eu faço aquele convite sem vergonha que eu fiz no primeiro vídeo deste canal. Se você gostou da resposta que eu dei para a sua pergunta, clique aí no botão Valeu Demais, pague para mim um cafezinho aí, um trocadinho, isso me ajuda bastante. Fica aí o meu convite sem vergonha para você. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.